Olá, estudante, seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Lucas Scarano, eu sou professor de História e do meu lado nós temos a Mariana, nossa intérprete. E hoje é a nossa primeira aula do 6º ano para ensino fundamental. O tema da aula de hoje é sobre diversidade entre os povos. O que nós veremos na aula de hoje? Nós veremos dois grandes tópicos. Primeiro, as origens dos povos. Segundo, o meu lugar no mundo, ou melhor, o nosso lugar no mundo. Então, primeiro as origens dos povos. Basicamente, pessoal, a gente trabalha com a ideia de evolução. Então, que nós, seres humanos, somos uma espécie que evoluímos de outras espécies. Em torno de 1 milhão de anos atrás, surgiu uma espécie chamada Homo erectus. Essa espécie vivia no período que a gente chama de Paleolítico, chamado também de período da Pedra Lascada. O nome Paleolítico tem a ver com a pedra antiga. Paleo significa antigo e lito significa pedra. Então é o período da Pedra Antiga e também chamado de período da Pedra Lascada, porque os homens que viviam nesse período lascavam a pedra uma na outra para fazer as suas ferramentas. Esses primeiros grupos humanos, eles vieram do continente africano. Então, os primeiros agrupamentos humanos vieram deste continente e, à medida que o tempo foi passando, esses grupos foram migrando para outros lugares. Eles viviam basicamente da caça e da coleta de alimentos. A caça era muito voltada para os grandes animais. Eles se reuniam em grupos para caçar animais maiores. Então, por isso que eles precisavam das pedras lascadas para fazer suas ferramentas. Já a coleta eram coletados dos frutos. Então, eles coletavam os alimentos das árvores, das plantas e se alimentavam. Quando aquele alimento acabava, eles migravam para outros lugares. Sociedades e grupos humanos que migram de um lugar para outro constantemente têm um nome. O nome disto é nômades. Então, eram povos que tinham um modo de vida nômade. Mais adiante na história, a gente começa a entender que o ser humano teve novas habilidades, criou novas habilidades. E o Homo erectus, com a medida do tempo, foi se modificando. Isso aí, a gente está falando de uma quantidade de milhões de anos, e foi se modificando até dar origem à nossa espécie, que é a espécie do Homo sapiens sapiens, ou seja, o homem que sabe que sabe. Então, além de nós, seres humanos, sabermos, nós temos consciência de que a gente sabe das coisas. Então, a gente reflete sobre as coisas. Esse período, como mudou muita coisa, foi sendo chamado de Neolítico, ou o período da Pedra Nova, Neo, novo, lito, pedra. É o período também que a gente tem a pedra polida, em que os seres humanos aprenderam a polir as pedras para fazer ferramentas mais eficazes. Nesse período, a gente tem o que a gente chama de Revolução Agrícola. Basicamente, nesse momento, os homens descobriram que, se eles plantassem a semente ou o fruto, nasceria mais daquele fruto e eles poderiam coletar novamente daquela mesma árvore. Eles não precisavam migrar para outros ambientes para fazer isso. Então, isso foi uma revolução porque, basicamente, mudou a forma como os homens interagiam com a natureza e com eles mesmos. Já que eles começaram a plantar, eles também começaram a criar animais. Então, ao invés de eles caçarem simplesmente, eles cuidavam de animais para poder retirar dali os alimentos, ou a lã, por exemplo. Então, esses animais começaram a ser domesticados. Então, no período do Neolítico, que é em torno de 10 mil anos atrás, o ser humano aprendeu a domesticar os animais. Então, esses agrupamentos passaram a ter um modo de vida sedentário. Eu vou abrir um parênteses aqui.
Quando a gente usa o termo sedentário, parece aquela pessoa que fica muito tempo parada, sem fazer atividade física, fica ali muito tempo sem nenhuma atividade. Mas no caso da história, o conceito de sedentário tem a ver com aqueles povos que se fixam num determinado lugar e moram naquele lugar por várias gerações, sem precisar ficar migrando o tempo inteiro em busca de comida. Então, fechando o nosso parênteses, vamos continuar. Então, nômades, retomando, são os povos ou comunidades que migram sempre de um lugar para o outro. E os povos sedentários são as comunidades que estão fixadas em determinado território. Qual foi a importância da Revolução Agrícola? Qual foi a importância de aprender a plantar o próprio alimento? Tiveram 3 grandes mudanças na humanidade por conta disso. A primeira mudança foi o aumento na quantidade de alimentos. Então, a população tinha mais alimento para sobrevivência e, aumentando a quantidade de alimentos, aumenta também a quantidade populacional. Tem mais alimento para mais gente poder se alimentar. Então, aumenta a quantidade de pessoas daquele agrupamento. E, com isso, aumenta também, ou melhor, desenvolve a comunicação. Então, a comunicação que era em gestos mais grosseiros, em gritos, passou a ser em comunicação com sons, palavras, e aí começou a se ter a comunicação como a gente tem hoje. Então, as primeiras palavras começam a surgir neste período do Neolítico. Além dessas questões relacionadas à língua, os homens também aprenderam que, se eles morassem perto dos rios, isso seria bom para eles, porque basicamente os rios teriam uma estrutura para que eles sobrevivessem. Os rios eram usados para pesca, né? Então os homens viviam ali da pesca, diversos animais, diversos peixes, para transportes, então eles aprenderam a navegar, então se transportar para um lugar para o outro, e também, principalmente, a agricultura. Então eles aprenderam que, eles vivendo perto dos rios, eles poderiam usar aquela água para irrigar as plantações e assim poder ficar naquele local por mais tempo, sem precisar ficar migrando de um lugar para o outro. Como a gente está falando em povos sedentários, alguns dos primeiros povos viveram próximos desses rios. Eu queria chamar a atenção de vocês para 2 imagens. Eu queria que vocês analisassem esta primeira imagem. É um mapa de uma região chamada Mesopotâmia. A Mesopotâmia, a palavra Mesopotâmia significa entre rios. Portanto, essas sociedades que viveram nessa região viveram entre os 2 rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, várias sociedades passaram a viver nesta região. Observe esta outra imagem. Aqui nós temos o rio Nilo, e uma sociedade que se desenvolveu bastante nesta região foi basicamente os egípcios antigos. Então, o Egito foi criado em volta deste rio. Então, o rio Nilo começa na parte de baixo, ele vai subindo até desaguar no mar Mediterrâneo. Continuando, nós vamos falar agora sobre o nosso lugar no mundo, o meu, o seu, de todos nós. Observem essa imagem. Nós temos aqui uma imagem de um elemento cultural bastante importante na nossa sociedade, que era a capoeira. A capoeira, ela é um elemento brasileiro, de origem africana, mas foi desenvolvido aqui no Brasil, e é uma dança, um jogo típico de várias regiões do Brasil. Em Minas Gerais também se pratica a capoeira, tem diversos grupos que vivem aqui, que trabalham, que fazem o jogo aqui.
Temos também essa outra imagem, é uma pintura que mostra uma cena comum do interior de Minas Gerais. Nós temos aqui, por exemplo, 3 senhores, né, uma senhora e uma criança, né, numa casinha do interior, um dos senhores tocando seu violão, cantando para os outros, e eles ali fumando um cigarro de palha, ouvindo a música. Essa cena é uma cena típica do interior de Minas, diferente da primeira cena que eu mostrei para vocês da capoeira. E a terceira imagem é a imagem de 2 índios pataxó. Esses índios estão paramentados com sua uma vestimenta típica e específica para uma cerimônia, e também indica um outro povo que vive em Minas Gerais, uma cultura diferente das outras 2 que eu mostrei para você. Essas 3 imagens, elas estão relacionadas à diversidade cultural. O que seria essa diversidade cultural? Basicamente, são aspectos particulares de um povo, como a linguagem, os costumes, a alimentação, religião, etc. Então, diversos povos dentro de uma mesma região podem ter costumes, hábitos e uma cultura diferente. Então, dentro da mesma região, a gente precisa entender a nossa diversidade cultural. E é fundamental que exista respeito a essas diversidades. O tempo inteiro, você aluno, você aluna, vai lidar com pessoas diferentes, com costumes diferentes, com formas diferentes de falar, e é preciso que haja respeito com o outro e que o outro também tenha respeito com você. Isso é importante para que a gente aprenda a viver em comunidade. Apesar de estarmos nesse momento de isolamento social, nós, seres humanos, somos seres sociais e é preciso que a gente aprenda a conviver com o diferente, a conviver com o outro. E nessa vivência com o outro, a gente aprende que nós, seres humanos, somos plurais. O que isso quer dizer? Que nós temos valores, ideias e pensamentos diferentes, que às vezes podem se chocar com o de outra pessoa, mas que, tendo respeito por aquela pessoa, para aquele hábito, a gente consegue conviver bem. Então, a diversidade cultural é este elemento importante para a gente conviver em sociedade. Além disso, nós temos 2 palavrinhas bem usadas e que às vezes a gente esquece, que é basicamente o direito, ou os direitos, e os deveres. A gente se lembra muito dos direitos, eu tenho o direito de fazer isso, eu tenho o direito daquilo, mas sempre que tem um direito, existe também um dever. Se eu quero ser respeitado na minha individualidade, eu preciso respeitar também a individualidade do outro. Assim, a gente consegue conviver muito bem em comunidade, em grupos. Convivendo com a diversidade. Basicamente, quando a gente convive com o diverso, a gente aprende que a gente pode combater preconceitos. Preconceitos raciais, preconceitos religiosos, linguísticos, regionais. Às vezes chega alguém de fora, de outro estado, a gente acha aquele sotaque da outra pessoa um pouco diferente. Mas é a diferença que faz com que a gente consiga se socializar. Então, eu não vou achar estranho, mas eu vou tentar trazer os elementos da outra língua ou da outra cultura à minha. Assim eu posso melhorar ou aumentar a minha diversidade de elementos culturais. Aprendemos também que com a diversidade cultural a gente pode conhecer o outro. O tempo inteiro nós temos que lidar com esse outro e por isso é importante que a gente tenha esse contato
sempre constante. Nesse momento de pandemia, em que nós estamos isolados, cada um nas suas casas, esse momento fica realmente um pouco mais difícil. Mas é preciso que a gente exercite essa diferença com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos colegas, mesmo que virtualmente, dentro de uma sala virtual ou dentro de algum outro ambiente virtual. E que o respeito ao outro seja fundamental. E eu gostaria de trazer para você, aluno, algumas reflexões. 3 reflexões básicas. Eu queria saber, você já pensou qual é o seu lugar no mundo? Como que você se localiza? Como você age diante das adversidades ou diante das outras situações? Porque muitas vezes a gente faz as coisas sem refletir. Lembra que eu falei que nós somos Homo sapiens sapiens, ou o homem que sabe que sabe? Então não basta a gente fazer, é preciso que a gente reflita. Então reflita, que lugar você ocupa no mundo? A partir desse lugar que você ocupa no mundo, vamos para uma segunda pergunta. Como é a comunidade em que você vive? Então traga para a gente, no nosso bate-papo, nas nossas tira-dúvidas, como é o lugar que você vive? É um ambiente rural? É um ambiente urbano? É um ambiente de floresta? Como é esse ambiente? Você mora em uma comunidade, no morro? Você mora numa comunidade no asfalto? Como é essa vida sua na sua comunidade? Como você se relaciona com o outro ali? Com o seu vizinho, com o seu amigo, com o dono da padaria, com o dono da vendinha. Então, pense como você faz, como é que é a sua relação com o outro. E a última reflexão que eu queria trazer é quais são os seus costumes culturais. Se o seu costume é fazer uma dança, que dança que você faz? Se o seu costume é fazer um jogo, uma luta, qual é esse jogo, qual é essa luta? Traga para a gente esses elementos que você tem. A gente quer entender a diversidade que tem no nosso estado de Minas Gerais. Então traga, por favor, nos Tira as Dúvidas, que a gente troca uma ideia mais aprofundada sobre isso. Então, antes da gente encerrar, eu só queria retomar com vocês alguns elementos. Primeiro elemento, nós seres humanos, a nossa espécie, ela se desenvolveu no período que a gente chama de Neolítico. Nós, a espécie Homo sapiens sapiens, aprendemos a se desenvolver nesse momento. E aí aprendemos a criar animais, a plantar, a pescar e aprendemos também a linguagem. Uma curiosidade, essa linguagem que a gente desenvolveu na fala, ela foi bastante usada em rodas com fogueira. Então, quando o fogo, por exemplo, foi descoberto, os seres humanos começaram a se reunir em volta dessas fogueiras e conversar e trocar ideias, e ali começou a desenvolver uma linguagem mais aprofundada. Segunda coisa que eu queria que vocês pensassem é exatamente a importância de se ter ou trabalhar com outras culturas, estar em contato com outras culturas. Então, sempre buscando o respeito com o outro, e o seu dever é sempre respeitar o seu colega e o seu colega é de te respeitar. Bom, então essa foi a nossa primeira aula de história. Gostaria que vocês trouxessem dúvidas e desejo a todos um bom estudo. Até a próxima aula.